se resolve, viu? Boa tarde. Essa discussão de alheio realmente está pano para manga, né? Sobre a questão do corpo. Mas, primeiramente, destacar, né, a satisfação de estar na academia, né, a satisfação de tomar e sugerir que os alunos venham, que os colegas venham para esse espaço, né, um espaço que pertence a nós, ou seja, os amantes da literatura, os estudiosos da literatura, né? Então é sempre fazer o trajeto para vir para cá já dá essa satisfação, né? Agora, em relação à apresentação, porque a recomendação é 15 minutos, né? Então, nunca esquecer o nome do curso, que é Castro Alves, né? Quer dizer, é mais um nome que fica no nosso imaginário, então, é sempre bom incentivar, né, que a Leilton continue organizando esse evento para a gente atualizar, para a gente renovar essa experiência da figura literária, da figura histórica e cultural de Castro Alves, né? Que é quem eu gosto de apresentar aqui, né? Fiz assim, dessa vez eu não consegui correr lá nos alfarrabos para encontrar um Castro Alves para trazer. Tenho certeza que tem, ele é muito provocador para a gente, né? Mas aí eu fiz uma proposta com um romance, Um Defeito de Cor, da escritora Ana Maria Gonçalves, um romance que nós estudamos lá na UF, no grupo de pesquisa, em 2023, mas as obras são assim, né? Às vezes a gente estuda e elas continuam dando impacto na gente. Eu acho que O Defeito de Cor é impactante, né? Já até me disseram que eu estou fazendo muitos estudos para deixar fazer outro. Isso não é bom também ficar com esse peso que nos interessa, né? Então, creio que sim, sobre literatura baiana, sobre cultura baiana, eu acho que é um livro que consegue ser desse sistema, mesmo que a gente diga assim, onde colocar Um Defeito de Cor, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente discutir a teoria da literatura nesse sentido, onde ficariam os livros, né? E os autores. Talvez até a Ana Maria também dissesse coisas assim, né? Me sinto baiana, me sinto... Mas o destaque seria para esse peso cultural. Eu coloquei um título que é Fé, Devoção e Festa, né? As religiões no romance Um Defeito de Cor. O romance responde plenamente à designação de romance da dor. É uma longa e minuciosa viagem pela dor de um povo. Da mesma forma, podemos chamá-lo de romance da fé. Através da história, percebemos por que o brasileiro, né, é carregado e se mantém ligado a rituais, crenças e modos de vida metafísicos. Somos supersticiosos, usamos simpatias, tudo isso muitas vezes sem qualquer iniciação ou sem necessariamente frequentar igrejas. Por outro lado, não nos exige grande esforço para entrarmos nesse mundo religioso ou das hostes, né, que parecem religiões, né, das hostes populistas que nós vemos atualmente. Dentre as inúmeras representações religiosas na obra de Ana Maria Gonçalves, há dois momentos fundamentais da representação do discurso religioso, né? As miniaturas que ela nunca abandona, ela sempre anda com as miniaturas desde a África, desde criança, e a busca que ela faz durante o romance, né? É um romance de quase 1000 páginas, mas ela passa procurando os eguns, né? Que
necessariamente mereceria uma explicação sobre os eguns se nós não estivéssemos na Bahia, né? Então, eu vou deixar assim, que se alguém disser, eu não sei, nunca ouvi falar, que aí a gente possa falar sobre isso. Mas imagino que não. Eu acho que a gente, cada vez mais, a gente desbloqueia esse acervo cultural nosso e religioso, né? Cada vez mais. E essa eu acho que é a boa notícia. Tem todas as outras, né? E aí eu destaquei algumas partes do romance, né? O romance trabalha o cristianismo, né? Trabalha a cultura muçulmana, o candomblé, né? E até avança para outras perspectivas de protestantismo. Quer dizer, o romance funciona mesmo como um arquivo, né? O que me justificaria, né? A extensão dele. Claro que, como leitores de literatura, muitas vezes a gente não fica preocupado com isso, mas de fato, num cotidiano de literatura, é claro que a gente pensa a extensão da obra, né? A gente pensa por que essa obra, por que ela não se conteve, por que não publicou outros textos. Eu acho que uma das explicações estaria nessa motivação, nesse apetite da escritora de completar esses vazios, né? A leitura do romance nos surpreende, mesmo quando a gente sabe que aquilo é comum. Então a surpresa é uma questão de recepção dentro da obra, né? A gente está super escolado em literatura e de repente lê uma obra e diz assim, como eu não sabia, né? Como eu não sabia que tão perto daqui, né? Tão perto daqui aconteceu a cemiterada, né? Aqui nos mosteiros. Claro, a gente sabe que historiadores sabem, né? A gente sabia que historiadores sabem. Aliás, sobre isso, porque eu não tenho muito tempo, eu tenho uma história vamos dizer, entre aspas, a grande mentira da história, que era o bombardeio da Bahia. Até que a gente descobriu, e até um acadêmico daqui, né, o professor Eurico, né, que tem uma pesquisa sobre isso, e ele começa dizendo, realmente não era mentira, a Bahia foi bombardeada, né? Então, o susto de um defeito de cor, eu acho que é nessa perspectiva de nos mostrar, nos levantar uma cortina, uma película da nossa própria realidade, né? E como isso é necessário para que a gente possa se encher de erudição novamente sobre a nossa própria cultura, né? Aí eu acho que é a curiosidade também de eu querer tocar nesses assuntos, não ficar satisfeito, não falei desse assunto, não falei dos retornados, ainda tem estudo para fazer sobre os retornados, né? E também parece que na mídia está acontecendo um esforço de começar a olhar a África como um lugar de retornados do Brasil, né? E eu não acho que não seria surpreendente se não fosse depois de obras como Um Defeito de Cor abrirem essa possibilidade ficcional, né? Para depois ela começar a aparecer nos costumes, nas práticas, né? Então eu trouxe algumas citações, eu acho que eu não iria mais do que isso no trabalho agora, mas fazer algumas citações sobre as passagens de religião, né? Sobre o cristianismo, realmente aparece muita coisa. Ela trabalha com a questão da morte, o requinte da morte, a opulência da morte do rico é trabalhada no Defeito de Cor, né? Ela chega a dar bibliografia, que eu acho interessante de escrever. É um livro que dá bibliografia para a gente, né? Ela abre um certo artifício ficcional e diz assim, vi tal livro na biblioteca de um padre, que ela nem contou a história ainda, ela ainda vai conhecê-lo, mas ela abre
artifício na ficção e mostra pra gente. Então não é um livro que não sabe que essas fronteiras já foram quebradas, né? É um livro que vai se abrir para essa necessidade. Ela dizia assim, sobre a opulência, né? A personagem Ismélia não sabia dizer quantos padres, mas eram muitos, todos que assim se dispôs a pagar, o melhor encomendar a alma do seu defunto. Assim tinha acontecido no caso do pai, assistido por mais de 100 padres e ajudantes, e até mesmo por 2 bispos. Então essa opulência, é claro que ela vai detalhar cada vez mais, né? Já chega no ponto que os rituais são feitos fora da casa, porque eles acreditam que tudo é para atrair a alma, o espírito, para sair de casa, chega a dizer isso, para ele não ficar ali, né? Então há todo um crédito nisso. Claro que ela, na narrativa, ela também trabalha com a ideia irônica de que os padres, os bispos ganham muito dinheiro, né? É a hora que essa opulência aparece nos ganhos, né? Sobre o candomblé, é a obra toda. Eu acho que é o que define a identidade, né? O que define a identidade tanto da protagonista, né, que é Índia, a Luísa Maim, como também da coerência da narrativa, né? Porque é como se esse mundo desconhecido, marginalizado, né, tivesse que aparecer. Então, de vez em quando ela tem vontade de colocar um outro personagem que pudesse fazer a variação, mas a força maior é essa, né? Como se quisesse dizer que a literatura está exigindo que se faça essa narrativa. Talvez fosse uma pergunta para não fazer para a autora, né? Por que ela escolhe desse jeito? Eu acredito que quem escolhe é a narrativa. Quem escolhe é a narrativa. Às vezes a gente resiste, a lei está ali, né? Romancista, pode até dizer a gente resiste, mas não consegue, né? Eu vou ler uma passagem parece que aqui acho que é o Júlio de Fá, né? Aqui, quando estavam saindo do barracão, o Baba, o Bufiditime, pediu que eu e Banjacô, que é o filho, né? O filho recém-nascido da protagonista, ficássemos, pois ele ainda queria que meu filho passasse por outro ritual que simbolizaria os primeiros passos que ele daria no mundo. Com o Banjacô no colo, eu me sentei de frente para o Baba, o Bufiditime, a mesa reservada para o jogo do Ifá. Ele tirou a toalha que cobria a mesa, puxou a bandeja do jogo, coberta de areia, fez algumas orações e depois jogou os búzios, que confirmaram que Ogum era mesmo o dono da cabeça do Banjacô, né? Então é uma linguagem que sequer erudita nesse sistema cultural, né? Não parei para pensar assim, o quanto pode ter, já é outra provocação, né? O quanto pode ter de variações, de omissões, né, nessa ritualística religiosa. É claro que a autora estava pesquisando sobre isso, né? Ela chega também a indicar, muitas vezes não dá o nome, mas quem ela estaria lendo ali, né? Quais os autores que ela estaria lendo, para trazer esse conhecimento para esse espaço ficcional, né? O ficcional como espaço social. Depois ela trabalha com a religião muçulmana. Né? Ela tem os vizinhos muçulmanos, né? É a pergunta, né? Alguém aqui para mim respondeu. Eu vou perguntar logo, porque eu já concluo meu trabalho, né? Mas cadê os muçulmanos? Onde estão os muçulmanos? Né? Estou perguntando porque de repente me interessou. E aí a personagem quer saber sobre o Ramadã. Então tem uma passagem imensa sobre os rituais, sobre o cotidiano. Aí, claro que alguém que abre o livro ali para ler pode pensar assim, em que país está se tratando, né?
Qual é o país que está tratando? Nós estamos falando da gente, né? Daí fazer essa pergunta. Vou ler só uma parte aqui, né? Que queria saber mais sobre o Ramadã e o Fatumbi, que é um personagem importante na Amazonas, que é muçulmano, e lá ele é muçulmim, esse é o termo, começou contando aos meninos o Itã de Nanã, que eu já conhecia, e continuou dizendo que o Ramadã dura uma alunação e início com uma festa que começa ainda de madrugada, quando eles se levantam para orar e preparar uma refeição de inhame cozido e machucado para comer com efó, e bolo de arroz machucado com leite e mel. Nos outros dias fazia uma refeição 4 horas da manhã e outra às 8 horas da manhã, quando come inhame com azeite de dendê e sal, né, moído, e arroz com água e açúcar. Quando acaba o Ramadã, fazem outras grandes festas, esperadas com imensa alegria, por terem cumprido o sacrifício e por poderem comer e poder comer à vontade. Ou seja, durante esse período de 29 dias ou 30 dias, né, se come madrugada, tem um jeito assim, não, salam aleikum. É isso. Essa ausência, o que eu queria destacar nessa discussão sobre as religiosidades é a ausência, o que torna esse cotidiano ficcional, né? Se cair na prova, eu recomendaria assim, está inventando, porque se não está, né? se não faz parte de outro tipo de cotidiano histórico, né? Não sei se não fosse histórico, mas do cenário da cidade, mas quando não tem mais nada, né? E aí de repente você vê, isso é a função que eu acho que a gente deve pensar para a literatura, né? Eu acho que esse caráter de ficcionalidade, eu acho que já está bastante, ficcionalidade como criação, já está bastante questionado, num espaço em que a gente faz literatura para acender o que está apagado, né? Talvez aí então faltou um equilíbrio, né, nessa perspectiva. Não sei, é tão cedo que parece que a leitura de um romance desse é uma leitura de resgate, né? A gente lê primeiro para resgatar essa memória e depois é que a gente vai fazer outra leitura, porque ainda faltam os endereços, né? Quem sabe outras pesquisas aí, onde eles estavam, quais eram as portas. E é muito interessante essa apresentação aqui. Nós estamos muito perto disso. Nós estamos falando de um lugar muito perto geograficamente, né? Essas pedras que estão ali de trás foram testemunhas de muitas das questões que estão relatadas dentro do romance. Eu acho que, por enquanto, é isso para passar o tempo. Muito obrigado. Tive a honra e o privilégio de ser orientador do professor Ailton. Infelizmente não fui aluna de professora Rosana, mas, né, por causa da minha relação com o professor Ailton, a gente se tornou próximos, e também fui aluno de professor Ailton Pinho, que foram meus professores de literatura, e todo esse encontro, com certeza, influenciou nessa minha apresentação de hoje, minha comunicação oral, que fala sobre o Feirema. Vocês já ouviram falar sobre o Feirema? Já ouviram? Professora Rosana. Então, o Feirema é uma nova forma poética que eu e Ronaldo Alexandre, que é um estudante de letras também da UFS, criamos recentemente. Né? É uma forma poética. Pode passar, por favor. Pode passar. É uma forma poética que nasce em Feira de Santana, neologismo, feira e ema, o sufixo ema, que geralmente é utilizado na criação de novas palavras. E eu, enquanto estudante do curso de letras, eu tenho observado, né, ao longo das minhas pesquisas, que a literatura brasileira é um campo fértil para o surgimento de novas formas poéticas, né? É o caso, por exemplo, da algrafia, que surgiu em Minas Gerais no final do século XX, ali na virada do milênio,
quando a família Dona Dom, junto com outros intelectuais mineiros, criaram essa forma poética, que é uma forma poética breve e concisa, com 6 versos univocabulares, e com certeza também a Aldravia influenciou na criação do feirema. Pode passar? Que é uma forma poética concisa e expressiva, contém apenas um título univocabular, que deve ser a síntese do poema. Ele compõe também por 2 versos. O primeiro verso contém 7 palavras e o segundo verso 5 palavras. E aqui nós fizemos uma brincadeira com o DDD 75 de Feira de Santana, né, de outras cidades da Bahia. A rima é livre, né, a temática é de pertencimento. Por surgir em Feira de Santana, a gente escolheu dar uma delimitação à temática. Então pode ser qualquer assunto, mas que verse ali dentro do tema de pertencimento. Seja o pertencimento a um lugar, seja o pertencimento à cultura, à memória, à história. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Pode passar, por favor. Aqui eu tenho um exemplo de um feirema autoral chamado Axé. Diz assim: ritmo que embala meus dias de verão, força motriz compassa meu coração. Então, ele, por ser uma forma poética minimalista, sugere-se a escrita também em minúsculas, né? Salvo as exceções dos substantivos próprios. Pode passar? Eu tenho outro feirema, Resistir, de Ronaldo Agrestini, que diz: solo fértil das lutas de eras outrora, passos dados a pés descalços. Mais um, para a gente finalizar essa parte. Memórias, de Ana Beatriz Nascimento, que é uma colega de curso. Ela diz: o cheiro gostoso desse lugar tem lembranças que ficaram marcadas na alma. Então, é um poema que, com poucas palavras, o poeta consegue dizer muito, né? Pode passar, por favor? Então, no ensaio que eu escrevi para essa comunicação, eu busco responder a pergunta, né, de que forma o feirema se configura como uma nova forma poética no cenário literário baiano. Quais são essas características, a sua origem e a sua relevância. Né? Aqui a gente já falou um pouco sobre as características, a origem. Agora eu pretendo responder a relevância ao longo da apresentação. Pode passar. Antes de chegar nesse século XXI, é importante a gente olhar para os nossos predecessores. Né? Quem produziu literatura em Feira de Santana no século XIX e no século XX? Pode passar? E aí nós temos grandes nomes, como por exemplo o Felipe Bastos, que nasceu em 1856, faleceu em 1939, foi jurista, poeta, abolicionista. Nós também temos o Francisco Salles Barbosa, que foi um poeta, jornalista e abolicionista também. Um dos grandes nomes, né, do romantismo feirense. Pode passar. Temos a Georgina Erisma, que foi musicista, autora do hino de Feira de Santana, e o Aloysio Rezende, que, segundo pesquisas, né, a obra dele não é muito extensa, mas teve um livro póstumo, publicado em 2000 pela UFES, com a organização da professora Ana Angélica Werner. Pode passar. Agora, quando a gente chega no século XX, né, eu consigo falar da produção literária feirense do século XX sem citar o movimento Eira, que foi liderado pelo Antônio Brasileiro, Roberto Alpereira, Juraci Dória e companhia, né, porque a Eira é um grupo grande, e publicaram juntamente, né, essa revista homônima entre as décadas de 70 e 2000. Então, o movimento Eira teve uma relevância enorme para a efervescência literária de Feira de Santana do século XX. Pode passar. Pode passar essa parte. E agora a gente chega no feirema e a geração de 20, né, que é um movimento poético. Pode passar. Um movimento poético que nós criamos lá em Feira de Santana, no contexto da pandemia, quando nós estávamos em isolamento social, muitos artistas, né, nós artistas, escritores, poetas, isolados, sem poder manter o contato físico, e aí a nossa grande ferramenta foi as redes sociais, o Instagram e o YouTube, que nos conectou a artistas não só da Bahia, mas de todo o Brasil. Pode passar. Essas ações culminaram em algumas produções, como por exemplo o painel Vozes das Margens, que é uma antologia poética digital com poemas pandêmicos. Então,
Posteriormente, nós criamos a revista Geração de Luz, que é uma plataforma que publica poetas independentes, não só de Feira de Santana, mas de toda a Bahia também. E aqui a gente destaca Mariana Paim, que é uma escritora lésbica de Tanquinho, lá na região, e que circula bastante, né, pelas feiras literárias aqui da Bahia e do Brasil. Temos o João Cara Fetuchá, que é um jovem, na época ele tinha 16 anos, nunca tinha sido publicado, ele é da tribo indígena do Chá. E também realizamos vários saraus online, né, nas redes sociais. Pode passar. Então aqui está a capa da primeira edição da revista Geração de Luz. Ali está a obra do João, a espada que corta todo mal, né, que é a espada de Yansan. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Então, Otávio Paz diz que a poesia não é um instrumento, né, de conhecimento, mas uma visão do mundo. E ela nos permite ver o mundo de outra maneira. Nesse sentido, o Feirema, ele, com sua capacidade de expressar emoções e reflexões de forma concisa e impactante, se alia com essa perspectiva de paz, né, oferecendo à pessoa leitora e também ao poeta uma nova forma de perceber e de interpretar a realidade. Ele está sendo desafiado, o poeta está sendo desafiado a escrever um poema de forma concisa e também impactante, escolher bem as palavras, porque é uma forma fixa, que exige apenas 7 palavras no primeiro verso e 5 no segundo, e também a explorar seu sentimento de pertença, né? O que exatamente o poeta se sente pertencente? O lugar, a memória, a história. Então, o Feirema busca, pode passar, ele possui múltiplas dimensões, né? Como eu acabei de elencar agora, pertencimento a um lugar, a um grupo social, a uma cultura, a uma história. Agora vamos analisar um Feirema, pode passar, do estudante de filosofia, do Glavenburg, estudante da UFS, que ele escreveu pertencimento. Pertencimento. O cordão umbilical anelar indica o lugar, vivido à margem da feira eterna. Pode passar. Então, a escolha do substantivo pertencimento como título já direciona a pessoa leitora para a temática central do poema, que é o quê? A busca pela identificação e conexão com o lugar. O título por si só evoca a necessidade humana de se sentir parte de algo, de ter raízes e um senso de identidade. A metáfora do cordão umbilical anelar, ela é rica em significados. O cordão umbilical, que é o símbolo da ligação entre a mãe e o filho, representa aqui a conexão profunda e duradoura do eu lírico com a Feira de Santana, sua mãe. O adjetivo anelar adiciona a ideia da circularidade de um ciclo que se repete, reforçando a ligação ancestral e atemporal com a cidade. A expressão vivido à margem da feira eterna introduz aqui uma contradição bastante interessante. Primeiro, nós temos margem, que sugere uma posição periférica de distanciamento do centro, enquanto feira eterna remete à permanência, à raiz, a lugar de origem. Então, essa contradição ela pode indicar, primeiro, uma relação complexa com a cidade, marcada tanto pela identificação quanto pelo distanciamento, pela inclusão e pela exclusão. O eu lírico parece se identificar com a Feira de Santana, mas ao mesmo tempo ele se coloca à margem, em uma posição de questionamento e de reflexão crítica sobre seu lugar de pertencimento. Ele pertence à Feira de Santana, mas também se sente excluído de certa forma, seja por suas escolhas, por suas ideias, ou por sua forma de ser. Ele vive na cidade, mas não se sente completamente pertencente a ela. Pode passar. Então, o estilo desse Feirema é impactante, né? Utiliza uma linguagem metafórica e de sonoridade das palavras, cria uma atmosfera densa e reflexiva. A ausência de população reforça a ideia de continuidade e fluidez da experiência do pertencimento, que transcende não só os limites gramaticais, mas também os geográficos, e se manifesta como um fluxo contínuo de emoções e sensações. Então, no primeiro momento, quando a gente lê o Feirema, né, por ser conciso, a gente não imagina que pode ter uma profundidade como essa, né? E acredito eu, pelo poeta ser estudante de filosofia, ele consegue
mobilizar, né, vários aspectos para poder escrever esse Feirema. Pode passar. Então, para concluir, o futuro do Feirema é uma página em branco, pronta para ser escrita pelos poetas e pelas poetas que se atrevem a explorar a possibilidade desse gênero poético tão promissor. Assim como os artistas feirenses do século XIX e XX criaram obras que refletem o seu tempo e inspiram as pessoas até hoje, o Feirema se apresenta como uma forma de expressão e cultura contemporânea, com o potencial de, abre aspas, fazer do homem do seu tempo um retrato imortal, como defende Antônio Caiado. Que o Feirema continue a voar livre e potente, levando consigo a beleza da poesia e a força do fortalecimento. É isso. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Não esqueceremos também de saudar os espectadores que vão nos assistir. Me chamo Maria José Negrão dos Santos, César Negrão. Faço parte de vários jornalistas, tanto aqui nacional como internacional. Moro em Feira de Santana há 33 anos e tenho o título de cidadã feirense, otorgado em 2021. Prazer em recebê-los. Pois bem, estamos aqui com o livro Infanto Juvenil, bilíngue, português e inglês, intitulado Como a Caipora Nos Assustou. Vamos apresentar através da show para que possamos ir dando todo o segmento e apresentando esta linda obra de arte. É uma obra de arte literária, né? Porque temos aqui, enquanto a menina não está, a nossa querida mãe que está arrumando os aparelhos, tá? Isso. Vamos lá. A Caipora Nos Assustou. Maria José Negrão dos Santos, César Negrão, Academia de Letras da Bahia. Sobre o livro. O propósito deste livro é incentivar no leitor a afetividade positiva por amor a uma causa. Pontua a necessidade de assegurarmos a nossa cultura popular. O folclore brasileiro, as nossas crianças estão esquecendo. É muito preocupante. Muito preocupante. Porque as outras nações, eles vivem o seu misticismo, vivem as suas lendas. Outrora, na nossa época, né, professor, nós tínhamos essa grande oportunidade de vivenciarmos. E vamos lá, coordenadora, apresentar o próximo slide. Sobre o livro, a proposta já pode passar. Literatique. Pode passar. Eu vou colocar o vídeo, é o próximo vídeo. É o próximo vídeo. Antes do vídeo tem um cardzinho. Observe. Tudo bem. Então, para ter maior divulgação, para ter maior acesso às escolas do curso fundamental, a Literarte Kid, que foi responsável desta grande obra literária, eu pontuei com eles para nós fazermos um desenho animado sobre a narrativa. E esse desenho animado foi apresentado esse ano, em março. Os livros é composto dos desenhos, o livro é composto de desenhos dos cenários e personagens para que os leitores tenham a melhor participação pintando com as suas imaginações. Pois bem, este livro, além de ter a narrativa, ele também dá a oportunidade
do leitor pintar tanto o cenário como as personagens, porque fica mais interessante e a criança vai ter curiosidade de participar. A nossa lenda, a Caipora nos assustou, ela é uma conotação de uma vivência de 3 crianças no interior da Bahia. Eu vou pedir à professora que coloque aí o desenho animado. 4 minutos só. Para vocês terem mais ou menos uma base de como a literatura infantil, com embasamento, né, as nossas lendas, vai ser de suma importância, professor, de nós divulgarmos junto às escolas públicas do nossa Bahia, por que não do Brasil, porque nos Estados Unidos a Literarte Kids já apresentou na Expolib em março. Em Genebra, a Edição Cultive também apresentou agora de 21 de setembro. Vai ser apresentado também agora no final de outubro na Romênia, porque a Romênia tem na grade educacional o português. Mas eu fiz inglês, por que inglês? Para as crianças das comunidades anglo-saxônicas também ter a oportunidade de conhecer o nosso folclore, a nossa lenda, para ter mais uma vazão de conhecimento. Por favor, professora, coloque aí Ele não quer perguntar. Pois bem, enquanto ela estiver aí já pronunciando, a gente vai, né, dando maior desenvolvimento. Esse é o segundo livro que eu faço lançamento, tanto no exterior como no Brasil, porque o primeiro foi em 2018, no 32º Salão Internacional do Livro, em Genebra. Quando chegou aqui no Brasil, graças a Deus, tive uma excelente oportunidade, tanto na TV portuguesa, como também nos meios de comunicações de lá de Genebra, que me deu realmente todo o suporte. Chegou aqui no Brasil, eu tive uma grande oportunidade de apresentar aqui em Salvador, apresentei também em Feira de Santana, no Museu Parque do Saber, e na minha terra, as 50 escolas municipais tiveram acesso. E era intitulado de A Menina que Falava com um Beija-Flor, uma vivência de uma criança no interior. Então, são coisas que nós temos que resgatar. Toda essa performance literária está sendo esquecida. O misticismo faz parte da vida humana, desde os primeiros anos de vida. E, infelizmente, as nossas crianças estão realmente participativas de outras culturas. E aí? Nós puxamos a sardinha para a nossa Bahia. E a Bahia, que é a mãe de todos os brasileiros, vamos deixar as coisas acontecendo e nós não vamos alavancar toda esta nossa estrutura, raízes de potência, de lendas, de tradições para as nossas crianças? Peço humildemente a todos esses professores que estão aqui, inclusive aqui a Academia de Letras da Bahia, que tomem conhecimento desse trabalho e que nos dê a oportunidade de levar o conhecimento de um trabalho mais abrangente para que nossas crianças venham a resgatar aquilo que foi passado para nós. E através, realmente, dessa nossa narrativa, temos a honra de levar o nosso trabalho além mais. A nossa riqueza é grande, o nosso potencial não é limitado. Nossa, o professor falou uma coisa maravilhosa, quando ele falou da essência vibracional que nós temos tão forte aqui na Bahia. Lembrei dessa narrativa. Olha que importante, uma coisa puxa a outra. O outro professor, o trabalho que fez na época da pandemia, maravilhoso, não deixou parar, não deixou a coisa desandar. Porque morrer nunca morre, mas desanda.
E precisamos, sim, vamos nos estruturar para mostrar o que há de mais belo na essência humana. Principalmente de nós. A Bahia, mãe de todos os Brasis. Pois não, professora, né? Olha lá. A Itaipora nos assustou. Zé Negrão. Drica e Souza já eram pré-adolescentes. Estavam a pensar um dia em buscar material para fazerem um instrumento de cordas para as apresentações teatrais que faziam no quintal da casa da bisavó de Nuna, Dona Mariquinhas. Os materiais mais fáceis de se encontrar seriam para confeccionar um instrumento chamado berimbau. Colocaram seus projetos a serem executados. Iam precisar de uma corda de aço para compor o berimbau. Lembraram do arame que ficava esticado no quintal na casa da bisavó de Nuna, para estender as roupas lavadas. Foram até a cozinha às escondidas pegar um objeto para que pudessem retirar o arame. Felizmente ou infelizmente era urgente fazerem isso. Em seguida precisavam de uma vara reta e flexível que facilitasse a colocação da corda de aço para compor o instrumento, porque os outros materiais já possuíam. Onde encontrar? Lembraram que ao fundo da praça principal da cidade, viam muitas árvores finas e secas por lá, que davam para fazer um instrumento preciso. Foram as três, Nana, Susan e Drica. Desceram juntas pela estrada a chão batido, seguindo o caminho que ficava antes do rio sem saber onde iam parar. O sol estava muito quente, era uma tarde de verão. Passaram entre as pequenas árvores, arbustos, etc. Iam cada vez mais descendo e olhando para as espécies e viram qual seria a ideal. Nana, sendo a mais velha das três, estava à frente, Drica ao meio e Susan atrás. Já tinham andado por uns 30 minutos, estavam cansadas de andar e não acharam a vara adequada, quando avistaram à frente os paus ideais. Nana estava com o facão da avó e Drica com o facão do pai dela. Desceram bem mais abaixo e começaram a cortar a vara seca para o tal instrumento. O sol não estava lhes faltando, a vegetação um pouco fechada, mas os raios solares penetravam entre as folhagens envelhecidas da caatinga, facilitando mais o aquecimento. Quando acabaram de cortar o material necessário, deram conta de que estavam perdidas uma das outras. E aí? Começaram a chamar pelos seus nomes, até que se encontraram em algum ponto daquele local antes não conhecido por elas. Pararam em uma descida e sentaram-se para descansar. De repente, escutaram um barulho entre as folhagens à direita. O silêncio reinou naquele instante para que pudessem verificar o que aconteceu na verdade. Naquele momento os corações aceleraram e o medo tomou conta dos pensamentos das meninas. De repente o mato sacudiu bem forte e elas viram as folhagens sacudirem em um só lugar. Drica gritou apavorada. É a Caipora. Ela correu rápido e sumiu. Não restou outra alternativa senão saírem desesperadas mato adentro. Correram apavoradas para a Caipora não as pegarem. Porém, não tiveram o cuidado de se protegerem dos espinhos da unha de gato, arbusto cheio de espinhos pequenos. Passaram entre todos eles sem medir esforços para que a Caipora não as pegasse. Sabe lá o que iria acontecer a elas? Ao conseguirem chegar à estrada a chão batido, que direcionava para o rio no fundo da praça, foi que perceberam os estragos que estavam em suas peles. O rosto de Nana e os delas estavam uma lástima, com os braços, as pernas, todos cheios de lavadas do mato e dos espinhos, o sangue brotava em cada arranhão. Ao chegar à pedra lá do casarão de Dona Belle, foi que tiveram fôlego para conversarem sobre o ocorrido. Nana perguntou a Drica como era a Caipora, porque ela só tinha visto os matos daquele lugar sacudirem bem forte, mas não viu nada além disso. Drica confirmou ter visto o sacudir do mato, porém um vulto rápido passou entre a ventania localizada. Susan afirmou que tinha visto um vulto com os pés virados para trás e que era a Caipora. Nana sempre falava de ter visto apenas uma árvore sacudindo as folhagens. Olharam uma para a outra dando risadas inocentes, tirando os espinhos de suas peles todas arranhadas. Ainda bem que não soltaram as varas que estavam nas mãos para fazer os berimbaus. Imaginem só aquelas três garotas que viviam numa época cheia de mitos, contos e lendas, como estavam aguçadas as suas imaginações que às vezes tornavam-se realidade. Será que houve alguma presença mística naquele lugar? Ou seria alguém que às escondidas tinha acompanhado as meninas e pregado aquela peça? Mas o importante disso tudo é que elas conseguiram alcançar os seus objetivos e no dia seguinte apresentaram a peça teatral no quintal de Dona Mariquinhas ao som dos berimbaus, para dezenas de amigos e amigas presentes, sendo aplaudidas pelas breves apresentações e realizações. Foi um sucesso total. Você tem ideia?
que a autora teve muito cuidado em definir, né, a visão que elas tiveram. Porque tem que deixar a criança viajar no pensamento. Será que foi a autora mesmo? Então, nós podemos definir o que a criança vai raciocinar. Você tem que induzir. Essa narrativa, ela induz. Você tem uma ideia? O berimbau. O berimbau é um dos instrumentos principal aqui na Bahia, que nós temos acesso até a criança do interior. Vamos fazer elas mesmas que confeccionaram o berimbau com um propósito: apresentar o seu show. Olha que coisa linda. Essas 3 crianças, isso é caso verídico. Isso aconteceu na década de 70. Essas crianças, todas as 3 são vivas. E de repente o quintal encheu de vizinhos, porque agora, só que aqui eu diminui bastante. No livro está mais completo, porque quanto mais um minuto era mais ainda um valor maior e ficaria uma coisa cansativa. E isso é a base de como tem a apresentação de uma logística cultural. Você tem que abranger vários tópicos. O que? A cultura, né? Abrangeu o misticismo, abrangeu também a possibilidade da criança desenvolver o seu projeto e concretizar. Você vê, as meninas foram para o mato, sentiram a presença de algo, mas elas não realmente, né, deixou para trás os seus objetivos. Qual foi o objetivo? Pegar a madeira e realmente fazer o berimbau para a apresentação. Porém, mais uma coisa que nós apontuamos: a caipora é o símbolo, né, da proteção da caatinga, da mata. A caipora em hora nenhuma machucou as meninas. Ela apareceu e ficou observando. A autora também teve cuidado em dizer que as meninas foram tirar madeira seca. Não quebrou a árvore viva nenhuma. Isso tem que olhar esse contexto, né, de cuidado e zelo pela natureza. Então, são essas pontuações que, como nós, escritores, se eu estou no meio dos escritores, eu tenho que me sentir e tal. Ousadia, né, professor? O que acontece? Temos que ter um cuidado quando escrevemos para a criança. Nós não podemos mostrar imediatamente algo com a resposta imediata. Temos que levar a criança a pensar. E através do pensamento, eu também eu sou artista plástica, escritora, faço parte, como já falei, da Academia de Letras e Artes de Feira, do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia de Cultura da Bahia e algumas outras entidades culturais, tanto no Brasil como na Europa, através da Literacha, através da NALAB, e aqui na Bahia, no Brasil, tem vários, inclusive no Rio, Brasília e outros lugares. Mas o importante é a nossa Bahia, que para mim é o centro de maior riqueza cultural. Nossas mentes são pensantes e atuantes, só que muitas das vezes não temos oportunidades. Mas eu tenho certeza, com esse nicho, né, professor Adelito, nós teremos a oportunidade de estarmos abrangendo o maior potencial, né, as leituras, principalmente nas escolas. Eu gostaria, professor, e os demais, que olhassem não só para o meu trabalho, mas para outros trabalhos que identificam, né, a nossa potencialidade dos nossos ancestrais, que alguém falou aí, que foi repassado de geração em geração e atualmente, infelizmente, estão sendo esquecidos. E outras culturas estão realmente, né, adentrando a nossa estrutura, eu digo, secular. E se nós não tivermos cuidado para que possamos expandir o mais rápido possível, vamos só ficar dentro das nossas lembranças das décadas
de 90 para trás. Infelizmente, meus irmãos, queridos professores, temos que ir realmente à nossa Bahia, mãe de todos, precisa dar as mãos para que possamos unir com o apoio das nossas academias, em especial aqui, a Academia de Letras da Bahia, para que possamos, né, fluir cada vez mais esse propósito. Falta pouco aí, pode a outra aí, por favor? Sim, aqui está Volta. a Caipora, o livro composto. Volta. Zezé, tempo, eu acho que já passou. Já estou cá. Passa. Aí a cultura. Aqui foi apresentado no dia 21 de setembro. O livro já foi apresentado em Genebra, Suíça. Será apresentado no final deste mês na Romênia. Porque lá vocês sabem que tem comunidades lusófonas e eu já pontuei e será realmente apresentado o livro. Muito agradecida pela oportunidade. A vocês estão de parabéns. Meu estimado confrade, eu tenho que mais realmente aplaudir por essa iniciativa. Estamos aqui agraciados por esse momento. Obrigada. Muito só. Vou sortear para a menina, para sortear, pegar um 3, sortear 2 livros. Vou sortear 2 livros e 3 livros. Zezé, deixe um para o acervo da Vou deixar 2 livros com a ceia. A menina que falava com Beija-Flor também, que foi sucesso na minha terra, foi 50, inclusive fui para uma escola, 400 crianças trabalharam e participaram do teatro, como Feira de Santana também. A Sacramentina fez um trabalho quando eu lancei, até o prefeito estava lá. Imagina a ousadia, graças a Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste curso, que é uma iniciativa que, particularmente, eu acho que todo mundo acha aqui belíssima. E é dizer que só estava faltando agora a Dona Baiana System, que é de feira, né? Todo mundo feirense, aí agora vim eu, mas não sou de feira, mas tenho muita estima por todos os feirenses e feirenses em geral. A minha apresentação A minha apresentação é, na verdade, resultado de minha dissertação de mestrado, que foi defendida em abril deste ano pelo programa Território, Ambiente e Sociedade. Eu trabalhei com este livro aqui, Florim, que eu vou apresentar um pouco, né, sobre ele. Trouxe muitas abordagens da minha dissertação, só que para o curso ficou um pouco difícil, né? Não dá para falar tudo. Mas aí eu resolvi pontuar essa iniciativa, né? Esse movimento feito por essas mulheres negras dentro da literatura contemporânea. Então eu decidi focar nessa perspectiva. O título da apresentação é Florim, a representação da mulher negra na cidade de Salvador. Pode passar. Bom, a obra ela é da escritora Luciane Aparecida. Eu acredito que muita gente deve conhecê-la, porque atualmente ela está bem badalada, né, com o livro Mata Doce. Ela que... Oi? Estudou em feira. Exatamente. Ela estudou em Feira de Santana. Ela que, nas obras, né, ela responde pelo nome de Ruth do Caso, que é essa obra aqui, que é escrita, né, com o nome de Ruth do Caso, mas também ela tem a assinatura, que ela diz que não é um pseudônimo, nada disso, mas sim um projeto político e estético. Ela também assina pelo nome de Margot Paraíso e Antônio Peixoto. Ela costuma dizer que as obras que ela assina pelo nome de Ruth do Caso são obras que escancaram as lacunas coloniais, né, deixadas aí. E também ela é uma característica que ela fala, né, de Ruth, que é a mulher de boca lascada, que fala tudo o que vê, né?
E é justamente isso, e como o professor falou algo na sua apresentação, que a literatura tem esse poder, né, de acender o que foi apagado. E eu vejo muito isso em Florim, em Ruth do Caso e no Ciene Aparecida, justamente acender tudo aquilo que foi apagado, tanto as exclusões da personagem que é dita, né, que é moradora do subúrbio ferroviário de Salvador. Ela tem essa trajetória, né, vivenciada ali naquele subúrbio. Então, Ruth do Caso, ela tanto enfatiza todas aquelas mutilações ocorridas à dita, como também evidencia, né, que é a personagem que ficou presa há 1 ano, 9 meses e 13 dias, e dentro daquele lugar que ela ficou presa, ela também escreve a partir daquele lugar. Então ela justamente traz, né, esse ar dessa literatura que quer ser abolicionista, né, que na verdade é uma literatura abolicionista. Eu escrevi um texto para essa mesa aqui, que eu fiquei com medo de me alongar muito e acabar extrapolando. O movimento, só para introduzir a vocês que não conhecem a obra, a personagem, vou focar na personagem, que é dita, né, como eu falei, moradora do subúrbio ferroviário de Salvador, uma mulher negra, que na obra ela é filha de Ansan. Então a todo momento a gente vai ver, né, características que remetem a essa orixá na própria personagem, que é vendedora de dendê, mas que de dendê na feira, só que ela não fala qual feira, mas a gente, por se localizar, a gente automaticamente já pensa que pode ser feira de São João aqui, ou pode também ser outras feiras que tem pelo subúrbio. E essa personagem, ela tem o grande sonho em ser nomeada poeta e escritora. E eu lembro que na minha... É muito louco isso, que durante a minha defesa da dissertação, a professora Florentina Souza, que eu acho que todo mundo deve conhecer, ela estava na minha mesa. E aí uma das perguntas que ela me fez foi: Isabelle, qual o final que você daria a Dita? E aí eu falei, com ímpeto, né? Eu queria que ela fosse nomeada imortal da Academia de Letras da Bahia. E aí foi ela, todo mundo deu risada, mas eu falei, realmente, eu esperava que o final dela fosse esse. Mas aí, meses depois, eu me encontro aqui, e a minha primeira apresentação, depois da defesa, é aqui na Academia de Letras, e é muito doido isso. Exatamente. E é construção. Exatamente. E aí, Dita está aqui, né, representada por mim, enfim. O movimento da mulher negra na escrita literária tensiona a hierarquia estabelecida nos espaços literários, que por muito tempo validou somente a presença de homens brancos, ricos e héteros. Porém, na contemporaneidade, a categoria espaço, que tem sido consideravelmente abordada devido aos movimentos dos diversos grupos da sociedade que representam e também enunciam dentro desse espaço da literatura. As narrativas de mulheres negras, assim como a poeta Dita, demonstram, além de estratégias de resistência e sobrevivência nas formas coloniais de poder, também constroem novas possibilidades de enxergar o mundo. Esse movimento de poder, feito por elas, perpassa por um caminho de novas territorialidades dentro da literatura contemporânea, que condicionam o evidenciamento dessas vozes enquanto poetas e escritoras, além também de destigmatizar seus corpos dentro das narrativas literárias e também descentraliza esse espaço que tanto foi centralizado. A obra Florim se remonta para esses segmentos de liberdade, onde revela, através do trajeto de Dita, uma mulher que subverte a lógica hegemônica e que, por meio da literatura, se enxerga e se reafirma como gente do mundo. Então, a todo momento, a gente vai observar na narrativa ela se colocando mesmo como gente a partir da literatura. Em fragmentos aqui, pode ficar aí.
Em fragmentos, nesse fragmento aqui, podemos observar essa autoafirmação dela no mundo das letras. Eu vou ler aqui rapidinho. Rasgo sim. Aqui é uma resposta, né, que ela dando para alguém que a questionou. Rasgo sim, comprei com meu dinheiro. E quem você pensa que é para me dizer o que eu não posso fazer? Inventa uma história de briga com todos eles. Eu sou escritora, sabia? É isso mesmo, eu sou poeta. Disse outro dia na rua. A rua inteira caiu na risada. Eu ri também, como se estivesse contando a piada. Mas não é piada não, eu sou poeta. Assim como podemos observar e compreender, uma subversão da trajetória da personagem ao se declarar poeta. Também não posso deixar de observar que a gente percebe aí, né, uma deslegitimação que também ocorre quando ela se coloca poeta. Como se pode ler também nesse fragmento, ao se denominar poeta dita, ela é ridicularizada por todos por não conceber ela uma mulher negra, vendedora de dendê, moradora do subúrbio, ocupando um espaço de criação. Algo também que me faz lembrar a história de Maria Firmina dos Reis, que por muito tempo foi apagada e questionada e também descredibilizada sobre a sua presença no espaço da literatura brasileira. Em outro fragmento da obra, dessa vez, uma própria poesia de Dita, porque na narrativa, além de ter, né, toda a narrativa, a escritora, que eu não sei se eu falo Luciane ou se eu falo Ruth, as duas, também coloca poesias da própria Dita, né? E aí, nesse fragmento, pode passar, por favor. Obrigada. Em outro fragmento da obra, dessa vez uma própria poesia da Dita, revela a enunciação poética de sentimentos e desejos sexuais provocados pelas experiências que ela própria presencia em seu trânsito urbano no subúrbio ferroviário. Ela demonstra em sua escrita o ímpeto que tem de utilizar seu corpo para o prazer. Nos fragmentos, ela manifesta sem pudor, sem falso moralismo e amarras o que deseja enunciar. Aqui. Nessa noite, sonhei que enrabava o motoboy. Quase gozei no sonho. Acordei. Aqui eu deixei como se fosse realmente ela, né? Porque senão eu ia me contradizer se eu não colocasse. A personagem rompe com as barreiras da modalidade oral, escrita e canônica ao buscar do erotismo em sua escrita, sem mascarar algum tipo de moralismo que está presente na literatura brasileira quando o teor é sexual, inserindo ainda a mulher numa representação ativa deste local do erotismo, quebrando o paradigma de passividade e objeto de prazer masculino. Ao fazer isso, ela investe os papéis e coloca o corpo feminino nesse local de atividade sobre os desejos e expressões de prazer da mulher negra. Nesses trechos, a personagem narra sem recato e nenhum resquício de pudor os desejos aflorados em seu corpo, conhecedora do espaço particular que é seu corpo, quando quer torná-lo público, projeta um movimento de agenciamento de seus desejos e faz deles um dessilenciamento para a sua poesia. O que dizia, né, o que diria, na verdade, Audre Lorde é poder. Ler a construção da trajetória da poeta Dita através da narrativa proposta pela escritora Ruth do caso é perceber que a autora nos chama para uma reflexão sobre o apagamento e deslegitimação, reflexos de uma sociedade de raiz escravocrata, mas também nos chama a atenção para a evidenciação das representações femininas negras na cena literária, bem como a própria Luciane Aparecida, Lívia Natália, Amanda Julieta, escritoras e poetas que mobilizam a cena da literatura contemporânea na cidade de Salvador, com temáticas que integram as culturas afrodiaspóricas em suas reais narrativas, né? Promovem caminhos de liberdade, subvertem a lógica com seus corpos, sotaques, expressões culturais e pensamentos que potencializam ainda mais o feminismo negro. Concluo, então, que a literatura de mulheres negras aponta para movimentos de liberdade, se desloca para compreensões
criações afrodiaspóricas, rompe com a noção de criação literária colonial, reverberam para outras visões de mundo, preenche lacunas abertas pelas feridas coloniais, dá vida e sentido às suas existências. E, por fim, enredam as suas histórias enquanto escritoras dentro da sociedade por elas mesmas. Pode passar. A conclusão, né? Geralzona aí. Coloquei essas duas imagens porque a primeira me impactou logo de início, quando eu vi. Eu estava prestes a já defender, e aí surgiu essas fotos, né? A primeira foto no Instagram, e aí eu fiquei enlouquecida e coloquei na minha apresentação da defesa, porque para mim é justamente o que eu concluo, né, aqui. Dita essa mulher que foi presa, né, que escreve desse lugar de presidiária e que encontra na literatura essa liberdade, essa possibilidade de existir, de ser alguém. E aí, quando eu vi essa primeira imagem de mulheres, né, presas aqui no presídio de Salvador, olha, aqui dentro dessa academia, lá embaixo, acho que foi um projeto da promotora Lívia Vaz, que é Juristas Negras, trouxeram essas mulheres para conhecer um pouco. E aí fotografaram justamente elas olhando para a Mãe Estela de Oxóssi. E aí eu fiquei, velho, é sobre isso aí mesmo, sabe? É o matriarcado baiano, sabe? E aí eu fiquei impactada, eu falei, eu tenho que colocar isso. E aqui a outra foto é da professora Denise, que eu acredito que muita gente deve conhecê-la. Não vai ser no doutorado. No projeto, né, dela, Corpos Indócios e Mentes Livres, também trabalhando com essas mulheres, né, na perspectiva de uma literatura abolicionista. E aí eu resolvi linkar as duas para trazer aqui para a gente também pensar, né, sobre essa perspectiva. E pode passar. E aqui tem algumas referências que eu trouxe para construir o texto. Não são todas, mas eu coloquei só. E eu finalizo a minha apresentação. Agradeço os ouvidos de todos. Boa tarde a todos e todes. É sempre um prazer retornar aqui a essa casa. Eu não sei se está bom, eu falo muito alto, então quando estou no microfone eu tendo a falar mais baixo para não ficar estridente, né? Antes de iniciar mesmo, eu queria dizer a Isabelle o seguinte, que realmente é circular no mundo, né? Estamos na mesma mesa e eu estudei no mestrado a Edith Mendes da Gama Abreu, que foi uma mulher, foi a primeira mulher a entrar na Academia de Letras da Bahia. Né? Então, nada é à toa, né? Bom, para iniciar, eu quero primeiro pedir desculpas a vocês, porque eu vou ler meu texto. Porque eu sou professora geminiana, então eu falo muito. Então, para não ter o tempo, eu vou seguir meu texto e gostaria que alguém marcasse aí, para quando eu estiver pertinho já me avisar, para eu cortar. Bom, eu sou professora, sou Conceição, né, sou professora aposentada do IFA, mas ainda em ação em alguns espaços da instituição. Faço parte do grupo Linguagem e Representação, do IFBA, e trabalho com o núcleo Gênero e Sexualidade. Estou muito feliz hoje porque meu colega de gênero, meu amigo, irmão de fé e meu camarada Wallace, está aqui presente. Também meu ex-aluno, Antoniel, de uma turma querida do IFBA, quando entrei em 96, aluno que, à época, conversávamos muito, falávamos muito sobre literatura e hoje ele tornou-se meu amigo. Então, estou muito feliz entre outras pessoas que estão aqui que eu conheço. Aí ele veio do direito esse. Veio do direito. Veio do direito. Bom, o título é O Jogo de Ifá, revela 3 matriarcas do candomblé baiano, Iacalá, Iadetá e Anaçu. Eu peço que tenha um pouquinho de paciência com o início do texto, mas eu não poderia escrevê-lo de outro modo. Vou fazer iniciado com 2 situações. O que estou procurando saber se encontra de certo
para além da capacidade humana de conhecimento. Daí minha curiosidade também por todas as práticas visando transpor as barreiras da mente e desvendar o desconhecido mistério do destino. O Jogo do Ifá, página 49. Segunda citação. Por que o povo da cidade chegou a ter tanto medo das velhas? Como sua presença ali acabou por se tornar um segredo tão bem guardado, a ponto de sua existência agora ser um mistério só acessível aos poucos, contado a boca pequena entre íntimos. De que maneira se chegou a acreditar que tece o destino humano? Quem teria realmente conversado com elas? O Jogo do Ifá, página 86. A minha última participação no curso Castro Alves, Colóquio de Literatura Baiana, que este ano está na 18ª edição, promovido pela Academia de Letras da Bahia, foi em 2021, mas é claro que não foi por falta de convite do organizador do evento, o reconhecido escritor Leito Fonseca. Este ano retorno, mas confesso, a história do livro para estudo e a escrita desta comunicação que ora apresento foi pura obra do destino, por um milagre e faro. Oportunamente, como diz o ditado popular, não tinha nada em mente. Quando fui informada sobre a data do evento, pensei, e agora? Não posso me ausentar mais um ano. Então, entrei na minha loja de brinquedos e comecei a olhar qual livro de autora baiana escolheria. Teria que ser uma cuja obra eu já tinha lido, mas nunca tinha escrito nada. Como num passe de mágica, salta aos olhos um objeto de armar. O Jogo de Ifá, 1980, de Sônia Coutinho, 1939, 2013, infelizmente. Iniciei a partida. Peguei a caixinha de surpresas com aquela taquicardia comum de quem sabe que encontraria o segredo esperando para ser desvendado. Mas o campo era minado, e então era preciso desviar da armadilha, ou seja, a história de Renato Renata, e mergulhar no mundo negro amplamente exposto no romance de Sônia Coutinho. Comecei a fazer uma releitura dinâmica, quem é da minha geração sabe o que é isso, do romance, mas bem atenta aos trechos sublinhados. Adoro fazer isso. E a caixa de Pandora foi aberta, quando deparei-me com a expressão anteriormente destacada, população de guardiãs milenares, que está no capítulo 14, sob o título Lua de Séculos. O capítulo termina com a expressão, e desculpe se aqui tem algum conhecedor da linguagem africana, infelizmente eu não consegui encontrar a tradução, como traduzir, conhece, pronto. É assim, edurou-se assim, demionar, Iambó, o achou. Só consegui encontrar o significado de um bó, que diz o seguinte no livro Dia da Pessoa de Castro: nome do Exu, criado de Oxalá, nome dá. Foi a única palavra. Vou seguir. Depois ele pode me ajudar, então. Próximo lance. Continuei a leitura atenta à pista inicial. É nos capítulos 40 e 42 que está a resposta. São Iacalá, Iadetá e Araçu, mães de santo responsáveis pela criação do mais antigo e tradicional terreiro de candomblé da Bahia, a Casa Branca. E aí agora é necessário ler. No terreiro de Anassô, aos ritmos dos cantos e em meio às danças sagradas ao Xogum, com a ajuda da mãe de santo e de algumas filhas mais velhas, deve estar terminando a matança. O sangue do galo, do bode, do pombo vão regar as itãs dos orixás. Em seguida, todas as filhas serão arrumadas em círculo no barracão para o padê de Exu, a quem cabe as primícias da cerimônia. As cidadãs atirarão pela porta a comida sagrada daquele que é chamado o Homem das Ruas. Depois serão entoados cânticos para todos os orixás, puxados pela Iapebexê. E mãe de santo, que sentada perto dos instrumentistas, sacudirá o adejar.
enquanto as filhas irão sendo possuídas pelas divindades. Uma a uma estremecerão e tontas perdendo o equilíbrio, andarão de um lado para o outro. Página 78. Outra citação. Segundo alguns, os únicos que conseguiram um dia se aproximar das três foram um velhíssimo professor de grego da Faculdade de Filosofia, que de imediato as identificou como as moiras ou parcas, egressa da Grécia Antiga, instalada por um estranho sortilégio em pleno coração da parte colonial da cidade. E Jamil, cuja versão foi de que se tratava de três belíssimas ex-escravas, negras da costa da mina, imunes pela ação mágica dos orixás, a fatalidade do tempo, Cronos. Sinhá, Iacalá, Iadetá e Anassou. As mesmas que fundaram, nos idos de 1830, o primeiro terreiro de candomblé da cidade do Engenho Velho. Página 86, fecho, citação. Quem eram essas três mulheres negras, citadas no romance, completamente desconhecida por mim? Para montar o quebra-cabeça e assim decifrar o enigma, precisaria aceitar o desafio proposto por uma espécie de caça ao tesouro, cuja chave era meu acervo particular de livros sobre candomblé e mulheres de terreiro da Bahia. Respirei e, como todo jogo, sempre precisamos contar com a sorte. A propósito, a narradora, no capítulo 3, nos dá a pista para entendermos a lógica e as regras do desafio. Cito Sônia Coutinho. Mas penso também que a trama ou as tramas do livro talvez não passem de despistamento. Por trás de tudo, nem mesmo eu sei ao certo, é como se estivesse descobrindo. Poderá haver uma espécie de brincadeira, como uma caixinha de surpresa, um labirinto, um objeto de armar, um quebra-cabeça, um jogo. Fecha citação. Primeira estratégia: entender a trama e não me perder no labirinto. Lembrei de que fui uma leitora voraz, desde a adolescência, das obras de Agatha Christie, que injetou em mim os germes da curiosidade. Naquele mundo fictício detetivesco, absorvi metodologias para desvendar mistérios. E de Jorge Amado, mesmo proibido para a minha geração, com quem aprendi sobre o mundo africano, afrodescendente e afro-baiano, que também me apresentou as poderosas mães de santo da velha Bahia. No mestrado, li a obra de Sônia Coutinho, mas aprofundei os conhecimentos através da pesquisa da atual, muito digníssima primeira-dama desse evento. Sem falsa modéstia, tive o prazer de conhecer e conversar com a escritora num seminário Mulher e Literatura no Rio de Janeiro. Jorge Amado, no livro Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, publicado em 1945, narra a experiência pessoal que teve ao visitar o terreiro Ileaxé ao Poafonjá, em 1936, na inauguração do Peji de Iá, e esclarecemos acerca do termo. Em Yorubá, Iá quer dizer mãe, Babá quer dizer pai, Oxalá é o pai e Iemanjá é a mãe dos orixás, numa das várias versões da mitologia Nagô. A mais antiga das Iemanjás, conhecida, chama-se simplesmente Iá, Senhora das Águas da nação dos negros Bunchi, também chamados negros Galinha, que trouxeram seu culto para a Bahia. As tradições dos Brunci perderam-se no sincretismo com as demais nações negras e com as nações brancas e indígenas. Uma descendente dessa desaparecida nação, porém, a famosa mãe de santo, Aninha, ao fundar o axé do Poafonjá, levou para uma nova casa de santo o culto de Iá, obrigação herdada de seus antepassados. E ali, junto à casa de Oxalá, levantou o Peji da mais velha mãe das águas. Segundo os entendidos, somente o Poafonjá ainda se mantém vivo, o culto de Iá, abandonado inclusive na África. Raul Lodi, no texto, novamente, a Biamô Boi de Ofu, Mãe, Mulher, Morte, relaciona a Irmandade da Boa Morte ao culto às Iás. Sobre as três poderosas Iás,
citadas em Um Jogo de Fá, a pesquisadora Rosana Patrício Ribeiro, ou desculpe, Ribeiro Patrício, em um livro de referência, As Filhas de Pandora, 2006, diz sobre a obra de Sônia Coutinho. Cito: as três mulheres passam a fazer parte do acervo de lenda da cidade, enriquecido através de versões que se atualizam para explicar sua origem, sua reclusão e sua longevidade. Eis uma forma pela qual determinados fatos são processados pelo imaginário popular, tornando-se elementos lendários na cultura. Elas são também citadas no livro Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora, Saudade e Memória, que narra a origem de Dona Senhora de Oxum, no texto introdutório, que é um texto de Cidadônica, né? Lá ela afirma, Cidadônica. Sim, Pierre Verger trata do assunto mais detalhadamente quando nos fala da criação do primeiro terreiro de candomblé da Bahia por várias mulheres enérgicas e voluntariosas, originárias de Queto, antigas escravas libertas pertencentes à Irmandade da Boa Morte da Igreja da Barroquinha. Uma dessas mulheres enérgicas era Yanassô Acalá, mãe não se sabe de origem ou de sangue, mãe espiritual ou uma prima de Marcelina da Silva Batossi, que teve uma filha chamada Madalena. Está tendo acompanhado sua mãe a uma viagem a Quedo, na África, voltou grávida de Claudiana, a mãe de Maria Bibiana do Espírito Santo. Diante dessa genealogia, segundo a autora, Yanassô Acalá foi na geração anterior, ao mesmo tempo a bisavó e a trisavó de senhora, e ainda amparada nas informações do artigo Ainda sobre a Nação de Quedo, de Vivaldo da Costa Lima, nos esclarece sobre o termo Yanassô. O livro de Vivaldo da Costa Lima é composto também de um glossário, que possui um verbete sobre Yanassô. Cito: sacerdotisa do culto de Xangô, no Palácio de Oió, na Nigéria, trata-se também do nome da fundadora do terreiro Yaomi Assé Ayaintiele, talvez o primeiro de Salvador, na Ledeira do Beco, atual Visconde de Taparica, na Barroquinha. Designa ainda o título que recebeu Mãe Senhora do Alafim Oió, rei de Oió, na Nigéria, em 1952. É muito interessante porque no livro também vai contar essa história da viagem de Mãe Senhora à Nigéria. No livro Mãe Aninha de Afunjá, um mito afro-baiano de Marcos Santana, nesse livro, Marcos Santana vai citar o antropólogo Renato da Silveira como um estudioso da Bahia, do candomblé da Barroquinha, que reforça a importância, né, político, social e religiosa dessas três iás. E ele diz o seguinte: três mulheres africanas, imbuídas por um ideal e determinadas por seu heredar, trabalharam de forma organizada e implantaram um projeto político que instauraria uma nova ordem, um novo tempo para africanos, escravos libertos e afro-brasileiros. A assertiva de Marcos Santana sobre a raridade de informações a respeito dessas mulheres africanas é confirmada no livro Mulheres Negras do Brasil, 2006, no qual a autora, Shuma Schumacher, afirma, né, das controvérsias que há contra os nomes e contra as origens dessas três mulheres, né, mas que efetivamente elas eram frequentadoras da Irmandade da Boa Morte, instalada na Barroquinha. Um outro historiador, nesse mesmo livro, né, Magnete Santos Barbosa, num texto chamado Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, entre o Airê e o Orum, reforça essa precariedade de informações sobre essas mulheres, mas destaca a importância das narrativas orais para a construção do percurso delas. Então ele vai valorizando essa oralidade que é passada de um para outro, né? Ele diz: a oralidade tende a afirmar terem saído da Igreja da Barroquinha, importante reduto africano na década de 20, as fundadoras da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira, de onde também saíram as fundadoras das matrizes dos terreiros de Candomblé, Quedo de Salvador. Eu acho que eu vou pular aqui, porque já estou. Mas esse livro de Renato Silveira, né, eu faço esse percurso todo no que eu chamo da minha loja de brinquedos, para chegar a Renato da Silveira, que é um livro que eu desconhecia completamente, né?
Mas é um livro importantíssimo, porque lá, né, ele vai contar toda essa história de Nassau e Adetá e a Acalá. Né? Você pode dizer até que está gostando. Vou falar no final, vai ser o final. Bom, então aí ele levanta essa polêmica, né? Vou citar só um trechinho dessa polêmica, porque eu acho que até está terminando o meu tempo, que é importantíssima, sobre essa história dessas 3 mulheres, que alguns pesquisadores dizem que são títulos ou que elas não existiram, então, mas Renato da Silveira, ele diz exatamente, ele usa instrumentos para isso, documentos, ele diz. Após muitas discussões e levantamento de provas documentais para fundamentar sua versão, Silveira conclui que Iadetá foi uma sacerdotisa de linhagem Arou, que chegou escrava a Salvador por volta de 1789, implantou o culto a Odé em sua residência na Barroquinha no final do século XVIII, vindo a falecer em 1812 e a Acalá assumindo a sucessão entre 1807 e 1812. Seguida de Nassau, que teve seu desempenho em meados no final de 1830. Ele fala sobre esse documento, inclusive sobre o testamento que Nassau deixa, que é de conhecimento público, né? Eu não conheço, infelizmente. Enfim, o jogo do texto, que teve como provocação a obra de Sônia Coutinho, não se configura como um game over, mas uma batida para iniciar uma nova rodada, pois a imersão, a instigante e indispensável obra de Renato da Silveira, infelizmente esgotada e custando nos selos virtuais em torno de R$2.000, segue com muitas outras informações sobre as relações das IAs com a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, com as Ialodês, a Sociedade Gueredê, suas máscaras, os cultos às Iamins e, para além dos estudos acadêmicos, Egbê e Nassau será o enredo da Escola de Samba Carioca Unidos de Padre Miguel no Carnaval de 2025. Caô, Cabelecido.